Galera, no mês passado, a Anatel decidiu os valores e as condições de migração da concessão de telefonia fixa para os modelos de autorização, o que tem grande impacto para a Oi. E neste vídeo vamos falar das concessões de telefonia fixa e das autorizações de telefonia fixa e da migração de um modelo para o outro, que foi o resultado da reunião da Anatel no mês passado. A Oi, sendo uma concessionária de telefonia fixa, tem a opção, se ela quiser até 2025, de sair do modelo de concessão de telefonia fixa e ir para um modelo de autorização de telefonia fixa. Esta possibilidade está prevista na legislação, na Lei 13.879 de 2019, e essa legislação foi aprovada justamente para estabelecer o que a gente chama de novo modelo de telecomunicações, que é justamente dar essa possibilidade de migração. E aí as vantagens que eventualmente elas tenham com essa migração teriam que ser revertidas em compromissos de banda larga. Então é esse o modelo que foi proposto lá em 2019. O que acontece é que a Anatel, de lá para cá, estava fazendo os cálculos, ou seja, fazendo uma estimativa de como que seria esse processo de migração e de quanto que ele poderia trazer de resultados positivos para as operadoras. E justamente no mês passado, ela apresentou esta conta. Então, ela disse que no total, se as concessionárias de telefonia fixa migrarem para o modelo de autorização, elas deveriam para a União um total de 22,6 bilhões de reais, que deveriam ser revertidos em compromissos e metas para os projetos que podem ser de banda larga e os compromissos de manutenção dos serviços de telefonia fixa. Então, essa é a conta que a Anatel aprovou, e dividindo esse valor por empresas, deu mais ou menos ali 12,2 bilhões de reais para a Oi. Essa foi a conta que a Anatel passou para o mercado no mês passado. Então, obviamente, tivemos manifestações da Oi e das outras operadoras em relação a isso. E neste vídeo, nós fizemos um comparativo desses valores que a Anatel divulgou com a realidade do mercado da companhia hoje. Deixo bem claro aqui que isso não quer dizer que a Anatel tá certa, nem que a Anatel esteja errada, mas certamente a Oi fez as contas dela ali e tá se questionando: será que vale a pena migrar com uma conta tão cara como essa? Lembrando que a Oi até 2025 é uma concessionária de telefonia fixa. Porém, a partir de 2025, ela pode optar por devolver essa concessão para a União, e daí a União é que vai ter que se virar para prestar o serviço, para fazer uma nova estação, contratar um novo concessionário ou dar um jeito de não ser mais obrigada a prestar esse serviço. Hoje, a União é obrigada a garantir o serviço porque ele é um serviço público. Então teria que mudar o decreto, teria que mudar um pouco o arranjo regulatório para que a União não tivesse mais esse ônus, caso ela não consiga ninguém para prestar esse serviço. Então, as concessionárias, como a Oi, não é obrigada a fazer essa migração, mas ela tinha um interesse de fazer, porque se ela migrasse, talvez tivesse uma carga regulatória menor e o serviço poderia ser viável por mais um tempo. Lembrando que 2025 já tá aí, né? São praticamente 2 anos e meio de serviço remanescente. E a partir daí, a Oi não tem mais obrigação de fazer nada. Então a Oi olhou esse número que a Anatel divulgou no mês passado e deve ter falado assim: tem alguma coisa esquisita aqui. E comparando esses dados que a Oi está levantando com os números que a Anatel trouxe, tem algumas coisas que realmente chamam muito a atenção. Vamos começar pela coisa mais absurda que pode parecer num primeiro momento. O valor que a Anatel está dizendo para a Oi que ela precisa se comprometer em investimentos para fazer essa migração equivale hoje a praticamente 3,3 vezes o valor de mercado da Oi. Não é nenhuma novidade pra gente que a Oi está sendo muito castigada na bolsa de valores. As ações não estão valendo praticamente nada, centavos aí, levando o valor de mercado da Oi para 3,7 bilhões de reais. Esse é o valor de mercado da Oi, e ela teria que pagar 12,2 bilhões de reais para poder fazer essa migração. É brincadeira? Claro que o pagamento não é em dinheiro, mas sim em compromissos de investimento e compromisso de prestação de rede, prestação de serviço, mas mesmo assim seria uma quantia equivalente a 3
vezes o valor de mercado que a Oi tem hoje. Mas a conta não fica só nessa questão do valor de mercado da Oi, o que por si só já é bastante curioso. Se nós olharmos a receita que a Oi tem com o serviço de telefonia fixa, ela tá na casa de 2,3 bilhões de reais por ano. Este foi o valor do ano passado, de 2021. Ou seja, para ela migrar, ela teria que comprometer, no final das contas, a praticamente 6 vezes a sua receita. Ou seja, quase 7 anos de receita proveniente dos serviços de telefonia fixa, só para pagar os compromissos de migração. Obviamente que isso não faz o menor sentido. Lembrando, galera, o que a Anatel está estimando? Ela está estimando que a Oi vai ter menos compromissos regulatórios, então vai ter que fazer menos investimento em rede e não vai ter que pagar o ônus bienal da concessão que ela paga, que hoje está na casa aí dos 100 milhões de reais a cada 2 anos. 50 milhões de reais por ano, mais ou menos. A conta não fecha. Evidentemente que com esses valores, a Oi não vai ter nenhum interesse de fazer essa migração. O problema todo está na contabilização dos bens reversíveis. É uma das variáveis que a Anatel utilizou para chegar nesse valor de 12,2 bilhões de reais para a Oi. Então a Anatel pegou o que existe nos chamados bens reversíveis, que são aqueles bens necessários para a continuidade da prestação do serviço de telefonia fixa, aplicou um reajuste, ou seja, um corretor pelo índice da construção civil ali, no caso dos bens imóveis, que somou isso mais a alguns saldos que ela já tinha calculado da troca de metas, o fim do ônus anual da concessão, e somando tudo isso, ela chegou nessa conta aí de 12,2 bilhões de reais para a Oi migrar de concessão para autorização. Mas o que pesou mesmo foi essa questão dos bens reversíveis. O problema é que tudo isso parte da premissa de que os bens reversíveis seriam das concessionárias se elas optassem por migrar. Acontece que as concessionárias hoje têm uma interpretação de que elas já são proprietárias desses bens reversíveis, que isso já está sacramentado pela legislação e pela regulamentação da Anatel, e que para elas não tem benefício nenhum fazer a migração do ponto de vista da incorporação desses bens reversíveis, considerando que elas já são donas, ou seja, já são proprietárias desses bens reversíveis, que inclusive poderiam render para elas receita no futuro, caso uma concessionária de telefonia fixa venha utilizá-las. Então teria que alugar esses bens reversíveis ou então indenização, nos casos cabíveis aí de indenização, caso o governo desproprie completamente esses bens reversíveis para continuidade, para prestação de serviço de telefonia fixa. Então, essa lógica entre o que é considerado propriedade das empresas ou propriedade da União, posse das empresas ou posse da União, e a quem pertence os bens reversíveis e qual que é o benefício, isso tudo tá por trás dessa conta que a Anatel fez e que as concessionárias evidentemente questionam e não vão levar isso adiante. É claro que existe contrapontos a essa visão. Existem muitos advogados que defendem que a tese de que os bens reversíveis são propriedades da União. Inclusive, tem uma advogada que tem uma tese bastante expansiva com relação a isso. É a doutora Flávia Lefebvre. Ela defende que não só os bens necessários ao serviço de telefonia fixa, mas todos os bens que foram transferidos na época da privatização são reversíveis em essência e que isso deveria voltar para a União. Ela resgata um acórdão, mais precisamente o voto do relator do Tribunal de Contas da União, Walton Rodrigues, que em 2019 teceu críticas duríssimas à questão da administração desses bens reversíveis pela Anatel, e na ocasião o ministro Walton ponderou que esses bens reversíveis teriam valor aí de 126 bilhões de reais. Então a doutora Flávia sempre está repetindo esses números e diz que a Anatel deveria ter começado a fazer a sua análise a partir deste valor de 126 bilhões de reais. É uma tese muito controvertida porque ela parte do princípio de que a propriedade desses bens é da União, e aí existe até um regulamento da Anatel que diz exatamente o contrário, que a propriedade é das empresas e a posse seria revertida para a União, caso a União desejasse continuar
para prestar o serviço de telefonia fixa. Mas a doutora Flávia Lefebvre diz, inclusive, que pretende tomar medidas judiciais. Ela representa a Coalizão de Direitos na Rede, que é uma entidade de sociedade civil que advoga por essa questão já há muito tempo. Já entraram com ações em relação a esse aspecto, Intervozes também, que é ligado à coalizão e também já tem ações com relação a esse ponto. E são os grandes contestadores aí das premissas e das hipóteses colocadas pelas concessionárias de telefonia fixa. E obviamente vão representar aí uma certa polemização desse tema, porque partem de uma lógica de premissas diferentes e que chegam a resultados evidentemente diferentes daqueles das operadoras e inclusive diferentes das contas que a Anatel fez. A Anatel foi muito enfática, inclusive, quando ela anunciou esse valor de 12,2 bilhões para a Oi, dizendo que aquilo se aplicava somente ao percentual dos bens reversíveis que são necessários para a prestação dos serviços de telefonia fixa. Então a Anatel, em vários momentos desta reunião do mês passado, que decidiu esses valores, reforçou esse entendimento que não são todos os bens, ou seja, da totalidade dos bens que seriam reversíveis para a União, mas só o percentual. A Anatel não detalhou qual seria esse percentual exato que ela usou para cada categoria de bem, até porque isso varia muito de caso a caso. Nós entramos em contato com a Anatel para apurar mais esclarecimentos sobre isso, mas ela ainda não nos respondeu, porém vamos continuar apurando este caso. Se este vídeo te ajudou a clarear essas informações sobre este processo de migração, não se esqueça de curtir esse vídeo. E se você está sempre aqui assistindo nossos vídeos e nunca se inscreveu, hoje é o momento. Se inscreva, por favor. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Um grande abraço a todos e até a próxima!